Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 6 de novembro. Começando aqui pela TOTS 3, alta de 3,59%. A ação no médio prazo segue numa tendência de alta, ela tem uns movimentos um pouco mais enrolados, supera ali os topos, mas em seguida dá uma lateralizada, supera o topo, mas em seguida dá uma lateralizada. Enfim, o foco então seria fazer uma compra mais próxima possível desse teste dos topos anteriores que foram rompidos. E com esse objetivo, a gente observou aí no pregão de hoje que a ação chegou a montar um fundo ascendente acima desse fundo aqui anterior, com a mínima é 39,31, abrindo a possibilidade então de fazer uma compra em 41,25, stop em 39,30, risco dessa operação de 4,7%. E o objetivo da operação, projetando esse percentual aqui de risco acima desses 41,25, objetivo nos R$ 43,20. Enfim, vai ter que superar dois topos ali para bater no objetivo. Pelo gráfico semanal, não tem muita resistência, a não ser a região aí dos 42, por volta de 42,65. Depois disso, 43,89. Objetivo em 43,20. Os em Minas, ativo para a gente ficar atento aí nos próximos pregões, pode trazer uma oportunidade pelo gráfico de 60 minutos na entrada. A ação restabeleceu a tendência de alta de curto prazo, praticamente montando algo parecido com W, superando uma faixa de resistência importante de 10,65 a 10,80, com volume acima da média, possibilidade também de gerar um fundo ascendente no gráfico semanal. Só que pelo G60 não entraria comprando direto no valor de fechamento dela no pregão de hoje. G60 único movimento de alta, estaria aguardando alguma correção desse movimento de alta, um movimento de retração aqui maior, perto dos 10,50 para gerar um fundo e fazer uma compra de um fundo ascendente nos em 5, ou mesmo de um movimento lateral, um formato aí de um retângulo, ou mesmo aqui chamando de um mastro, seria uma bandeira, para comprar a superação da máxima aqui desse movimento de alta. Enfim, vamos ficar atentos na Uzi Minas nos próximos pregões, depois que ela se restabeleceu a tendência de alta de curto prazo. TIM P3. TIM P3 ativo que ganhou bastante força depois que chegou num nível de suporte importante no gráfico mensal, bateu num nível importante de suporte, foi até lá embaixo, ainda invadindo mais uma região importante, começou uma recuperação bem favorável, ela superou até a máxima do mês anterior, no mês de outubro, já é um sinal bem positivo. Pelo gráfico semanal tem a formação de um fundo, é um fundo ainda descendente, mas enfim, é um ativo que a gente vai ficar atento no curtíssimo a curto prazo para buscar aí uma compra de um fundo ascendente aqui no gráfico diário. Seria um ativo que a gente estaria focado mais nisso. Depois desse forte movimento de alta, não estaria pensando em entrada ainda, apenas aguardando uma correção para fazer uma compra de um fundo ascendente aí nesse papel. Pomo 4, mais para um comentário pelo G60, pelo gráfico mensal, tendência de alta forte, só que um pouco mais esticada para cima, então não faria operações muito grandes em cima desse papel, não faria operações aí de médio prazo na ação, com objetivos muito grandes, até mesmo de curto prazo. Ela superou ali uma região semelhante a um triângulo de alta, algo bem semelhante ao triângulo de alta, e nessa superação a gente evitou a compra aqui, aguardando algum tipo de correção, até mesmo pelo G60, seja correção lateral, correção mesmo no preço. E no G60 ela fez aí uma correção já deu uma corrigida, pegando aqui os números do Fibonacci, projetando aqui, a gente observa uma retração ali na faixa de 50%. Então a formação de um fundo aqui, um fechamento, por exemplo, dela aqui no G60 acima dos R$ 12,39, com uma oscilação acima da máxima do candle que fizer isso, chance de uma entrada com stop aqui embaixo. Um stop aqui abaixo dos R$ 12,25. Por quê? Porque ela está, apesar da queda dela de hoje contra o Ibov, de 2,3%, ela está ali naquela região de topos que foram superados. Então, um sinal de alta pelo G60 favorece uma compra a favor da tendência de alta do gráfico diário.
colocando stop curto, fazendo uma operação de curtíssimo prazo nela, sabendo que ela vai ter resistência pelo G60 no topo que foi gerado em R$ 12,76. BRKM5, apenas para mencionar que o ativo reverteu a tendência de baixa, tinha um grande movimento de alta, veio fazendo aqui um movimento de tendência de baixa, topos e fundos descendentes, tendência de baixa deu enfraquecida porque fecha aqui abaixo e não faz nova mínima, isso já é um sinal de fraqueza dos vendedores, e os compradores foram lá e retomaram ali a ação fizeram a ação superar os 14,51, anulando os topos descendentes e anulando assim a tendência de baixa. Ativo para a gente ficar atento a ele até pelo gráfico 60 minutos nos próximos pregões, que pode trazer uma entrada aí de curtíssimo a curto prazo, tentando pegar um movimento de alta ali de volta à zona importante de resistência na faixa dos 16 pila. E por último o GPA3, apenas para mencionar que a operação de venda que a gente tinha comentado nela, ela subiu hoje 1,18%, uma possível operação de venda na perda dos R$ 41,89, cancelada essa operação na GPA3 com o fortalecimento do Ibov, então cancelada, inclusive o fortalecimento da ação que não está vindo gerar a operação de venda neste momento. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.